Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da série Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão. Exatamente, pessoal. Para a glória de Deus, temos esse privilégio aqui de estar estudando a Bíblia com o irmão Gabriel Estevão, que está lá na Universidade Russango, estudando mestre em teologia. Então, para a glória de Deus, ele está ampliando aí os conhecimentos e nós temos essa oportunidade de estudar com ele cada dia. Estamos trazendo para vocês um estudo bíblico aqui. Esse, se eu não me engano, é o quinto estudo bíblico com o Gabriel e ele vai trazer para nós o tema daqui a pouco, né? E a ideia é que você estude conosco. Então, tudo que o Gabriel tem trazido para nós, confere na Bíblia. Ele vem falando os versos bíblicos para cada pergunta realizada. A gente vem abrindo também aqui ao vivo com vocês. Vocês acompanham e as perguntas, dúvidas que for surgindo, coloque nos comentários aqui no chat também, que a Adriana e eu vai estar acompanhando e filtrando para mandar para o irmão Gabriel também. Exato. Então, pegue a sua Bíblia, acompanhe junto na sua Bíblia esse estudo e, após, quando terminar aqui o estudo, clica no formulário que tem aqui na descrição do vídeo e responde as perguntas do estudo ali. Estaremos acompanhando todo mundo que responder todos os formulários para, no final, ganhar um presente aqui do canal. Tá bom? Exatamente, pessoal, para a glória de Deus. Amém. Então, nesse momento, vamos chamar o irmão Gabriel para iniciar mais um estudo. Qual seria o tema hoje, irmão Gabriel? Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a nossa esperança, a razão de nós às vezes esperarmos, e por isso também somos chamados de, para todos aqueles que esperam a segunda, aqueles que esperaram a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação, eles eram chamados de ao primeiro advento. Todos que esperavam que o primeiro advento eram chamados também adventistas, porque esperavam o primeiro advento do nosso Senhor Salvador Jesus. Nós acompanhamos a história, ele veio pela primeira vez, conforme foi relatado pelos profetas antigos, exatamente cumpriu-se na sua encarnação, quando esteve aqui na Terra, e antes de ele regressar, ele prometeu-nos. Então vamos falar dessa promessa, a volta de Jesus. A segunda volta de Jesus. Esse é o nosso tema hoje. Amém. Mas hoje em dia, principalmente no mundo cristão, cristianismo é uma religião que tem muitas denominações religiosas. Dentre elas, são todos irmãos. Dentre elas, tem várias teorias que falam acerca da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas hoje não vamos falar de todas essas teorias. Vamos ouvir, a partir da Bíblia, o que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo prometeu para nós. E o que os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, também falaram acerca, e escreveram acerca da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, para hoje, temos várias perguntas, e dentre essas perguntas, a Bíblia vai responder. Fique no outro lado. Antes de nós começarmos, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado e a proteção divina que o Senhor tem tido conosco durante os dias que já se foram. E a partir do amanhecer deste dia, toma, Pai, nas tuas mãos nesse momento as nossas 3 faculdades, 5 sentidos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, a fim de que possa abrir as nossas mentes, ilumine as nossas mentes para compreendermos a tua palavra. Fala em nossos corações. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, hoje vamos falar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está no outro lado, preste atenção, pegue na sua Bíblia e vamos começar a estudar. Vamos deixar que Deus fale para nós. Vamos retirar pelo menos o pensamento partidário da religião. Aquele pensamento partidário da religião. Por favor, retire dessa consciência. Vamos deixar que a Bíblia fale para nós. Deixa Deus falar para si. Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Será que Jesus virá de forma espiritual? Ou será que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já veio e as pessoas estão a ser arrebatadas? De acordo com o que diz alguns
alguns líderes religiosos ensinam. Mas hoje vamos ouvir a maior promessa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mesmo disse. Qual é a maior promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo disse quando esteve aqui na Terra? Abra sua Bíblia e vamos começar com esta pergunta. São João capítulo 14, versículos 1 a 3. Ok, São João capítulo 14, versos 1 a 3. Eu vou ler aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém. 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 Ali, por muito tempo, antes de eu começar a fazer teologia, por muito tempo, eu compreendi esse texto de forma diferente. Eu entendia que ela lá está prometendo, que ele está dizendo assim, como se fosse condição. Mas eu estou aprendendo, que ali não existe promessa. Ele não está a usar condição. Ele está a dizer que o lugar já está preparado. Eu vou para o meu pai. O lugar já está preparado. Ele não está a dizer que vou para o meu pai preparar o lugar. Não. Eu entendi assim desta forma antes de eu fazer a teologia. Antes de eu falar com os teólogos, antes de eu aprender, eu pensava que ele lá está a prometer que eu vou para o meu pai e quando eu chegar ao meu pai, eu vou preparar lugar para vocês. Ele não está a dizer isso. O contexto original, ele está a dizer o seguinte: o lugar já está preparado. E se o lugar não tivesse preparado, eu diria para vocês que eu vou para o meu pai e preparar o lugar. E quando eu voltar, virei vir buscar. O contexto é esse. Ele está a dizer, o lugar já está preparado. O lugar já está preparado para vocês. Ele não está a dizer que eu vou preparar o lugar, não. O contexto original do grego está a dizer, diz o seguinte: olha, o lugar já está preparado. Nós dizemos que o tradutor é traidor. O lugar já está preparado. Se o lugar não tivesse preparado, eu diria para vocês, eu vou para o meu pai preparar-vos lugar. E quando eu voltar, levarei vocês para mim mesmo. Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer, o lugar já está preparado. Todo lugar já está preparado. Eu estou aqui na Terra, neste momento que estou a vos falar, o lugar já está preparado para vocês. Então, ali não é uma promessa. Ele está a afirmar que o lugar já está preparado. E se não tivesse preparado, eu iria para o meu pai e prepararia lugar para vocês. Mas como o lugar já está preparado, eu não posso vos dizer isso. Ele prometeu para nós. Esta não é uma promessa. Talvez você ouviu dizer que é promessa. Esta é uma afirmação categórica a partir do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele não está a dizer que estou a te prometer isso. Não, ele está a dizer, eu confirmo, o lugar já está preparado neste momento que está a ouvir falar. Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando nesse texto? Ele está a confirmar. Não são das nossas próprias palavras. Quem é estudante de teologia ou da língua grega, e lendo no original, ele vai encontrar desta forma. O lugar já está preparado. Você não precisa se preocupar. Não precisam chorar. Porque tudo já está preparado. Se não tivesse preparado, eu vos diria, eu vou para o meu pai. E quando eu for, preparei o lugar e voltarei para vos pegar. Mas isso não é a verdade. O lugar já está preparado. Esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Ali não é uma promessa. Ele está a afirmar que o lugar já está preparado. Ele vai voltar. Ele foi para o nosso Pai. Qual é a função que ele está a realizar nesse momento? Ele está a interceder. Ele está como nosso sumo sacerdote. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Está escrito em Hebreus capítulo 4. Não é que nós estamos. É só para você confirmar. Texto extra. Leia essas palavras do que estou a acabar de dizer, de onde está o nosso Senhor Jesus Cristo neste momento. Está no santuário a interceder por nós, como nosso advogado fiel.
Hebreus 4, versículos 14 a 16 confirma isso. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 a 3 confirma isso, onde o nosso Senhor Jesus Cristo neste momento está. Então pode confirmar isso. O lugar já está preparado, foi preparado antes do nosso Senhor Jesus Cristo ascender para o céu. Isso é que está confirmado. Então, quais são os sinais que seriam vistos no mundo antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 24, versículo 6 a 10, versículo 6 a 7 e versículo 10. Vamos ouvir o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos dizer. E Mateus capítulo 24, versículo 6, 7 e 10, 7, né? lá para o 10, certo? Ok, perfeito. Vamos lá. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Louvado seja o nome de Deus. Vou só buscar esse contexto numa história breve. Nós conhecemos da história, a Segunda Guerra Mundial, que decorreu numa data bem recente, na nossa época ainda mesmo, na nossa era. Há um grande pregador, conhecido a nível mundial, chamado Billy Graham, foi um grande pregador e foi na época em que o mundo estava em averso. Nação contra nação, não é a realidade que nós estamos a viver também entre a Ucrânia e a Rússia. Nação contra nação. Naquela época era pior do que nós estamos a ver agora. Eram várias nações. As pessoas que viviam naquela época estavam a dizer Jesus está voltando. Por isso que a pregação do nosso pastor, Big Graham, era Jesus está a voltar. Esses são os sinais. E muita gente, multidões. Busque a história do grande pregador, verás que onde ele estava havia sempre grande multidão, porque era uma época apropriada para pregar esse tipo de mensagem. Sinais dos últimos dias. Atualmente nós podemos contextualizar por que a Ucrânia e a Rússia estão a brigar do nada. Está escrito. São sinais. E não somente guerra, mas também desastres naturais a decorrer ao redor, não é muito distante, ao redor dos nossos países. Às vezes, no nosso próprio país, sinais a decorrer, estamos a indicar de que Jesus está a voltar. O nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, para quem é camponês, ou às vezes não é necessário, a figueira, quando se vê que a figueira, as folhas estão a cair, isso é de uma forma natural. Nós já vamos entender, o verão está a chegar. As folhas todas caem. No meu quintal tinha uma figueira. No quintal onde eu cresci tinha também uma figueira. E lá, sempre que nós contemplamos já as folhas a caírem, todas elas a cair, já indicava que o verão está a chegar, o inverno está a terminar. Assim também, todos esses sinais estão a indicar-nos de que Jesus Cristo está a voltar. Você não sabe o que está a acontecer por trás dos bastidores. O que eles estão a criar por trás dessas guerras? Eles estão a cumprir a profecia que Jesus está voltando. Rússia e Ucrânia estão a morrer pessoas, na verdade. Tem muita gente, famílias estão a ficar sem membros. Filhos a perderem seus pais, crianças a perderem suas mães. Isto é uma realidade dos nossos dias. Nós não podemos negar. É uma guerra que um ser humano decidiu fazer para sacrificar muita gente. Isto é mau, mas está a nos indicar de que Jesus está a voltar. Jesus vai terminar com toda esta maldade que o próprio homem cria para outro homem. Um homem decide criar guerra para matar milhares e milhares de pessoas inocentes. Isto não é natural. Isto não é de Deus. Alguém o incentiva a fazer isso.
Porque uma pessoa normal, uma pessoa que pensa, que tem amor ao seu próximo, não faria isso. Há uma teoria por trás disso. Você não sabe. Quem conhece aquele sistema, eu estava lá, conheço o sistema, como é que se cria as guerras. Você vê que são dois inimigos, eles não são inimigos. Quem está por trás disso é Satanás. Quando mais pessoas morrem na guerra, pessoas inocentes, sem o conhecimento de Deus, menos é um alívio para ele. Isso está escrito na tua própria Bíblia, em Levítico. Você pode ver isso no dia do Yom Kippur, onde havia dois bodes. Um carregava todos os pecados de todos aqueles que confessavam e era levado no deserto, que representava Lúcifer. Quando mais pessoas confessam os pecados e morrem sem pecado, mais ele culpado vai se tornar, mais sofrimento ele terá. E quando mais pessoas morrem sem o conhecimento de Deus, menos sofrimento para ele, porque cada pessoa vai receber as consequências dos seus erros e vai morrer de acordo com os seus próprios pecados. No final, quando você morre com pecado, quando você ressuscitar, de acordo com a segunda ressurreição, você vai morrer de acordo com o pecado que você cometeu. Então, teu pecado não será transferido para Lúcifer, será mesmo para você. E um alívio para ele. E quando uma pessoa confessa seus pecados e morre sem pecado, morre com esperança em Cristo Jesus, o seu pecado é transferido para Lúcifer e os seus anjos, e o castigo é mais. Você entenderam essa teoria? A Bíblia fala isso para nós. E eles optam isso, fazem pactos para realizar esse sacrifício de seres humanos. E nós, pessoas inocentes, culpamos Deus. Não é Deus. Há um sistema por trás disso. Nós estamos num grande conflito. O conflito é real. O sofrimento é real. Nós estamos a perder membros de famílias. Famílias, nós sabemos que, tanto na Rússia como na Ucrânia, nós temos membros lá, temos famílias. Temos vizinhos que foram lá para estudar, que estão a viver lá, que não pensavam que devia acontecer aquilo, mas estão a morrer. Isto é uma realidade, mas Jesus fala para nós que isso são sinais. Quando verem que essas coisas estão a acontecer e cada vez pior, fiquem alerta, prepara-te, porque eu estou a chegar para fazer o quê? Vos levar. Eu estou a vir para pegar-vos. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4. Vamos ouvir sinais ainda que estão a acontecer nesses últimos dias, que estão a indicar que Jesus está a voltar. Vamos ouvir. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4. Okay. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais uma vez acabamos de ouvir, parece que é um filme real dos nossos dias. O que acabamos de ouvir, o que a Bíblia está a falar, parece que Paulo escreveu exatamente as coisas que estamos a vivenciar. Quantas vezes você abriu a tua televisão e viu as notícias todas, exatamente como está descrito aqui? Assassinato, pessoas a serem violentadas, pessoas inocentes a serem mortos. E nós perguntamos, onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus? Deus não interfere na escolha do ser humano. Às vezes nós não compreendemos quem é Deus. Deus não interfere na escolha do ser humano. Quando eu quero fazer o mal, eu terei que fazer para depois ver as consequências do meu erro. Deus permite isso. São factos. Cada vez quantas violações, quantos assassinatos, quantas pessoas cruéis que fazem essas coisas, pessoas que não amam, pessoas que não têm afeto, pessoas que não querem saber nada de Deus, pessoas que não querem, crianças rebeldes, jovens rebeldes. Quantas pessoas atualmente
estão perdidos no mundo da droga. Muita gente. Talvez o teu filho também está perdido. Mas o que é necessário fazer? Nós precisamos de um alívio. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus agora. Precisamos orar a favor deles. Essas pessoas, estes sinais, a falta de afeto. Quantas pessoas já enganaram você, já decepcionaram você? Você confiou e depois, no final, houve uma decepção. Você ficou desapontado. Quantas vezes, quantas pessoas que até você parou de confiar nas pessoas? Quantas vezes você traiu ou quantas vezes você também foi traído? Estas coisas são factos reais na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso que acabamos de ler em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, é a realidade dos nossos dias que nós não podemos negar. Assaltos, você faz o bem, ainda por a consequência de você fazer o bem, eu já acompanhei pessoas que foram assaltadas porque ajudaram pessoas. Está a andar de carro, de repente ele para, vendo as pessoas, tendo compaixão das pessoas, ele manda subir as pessoas no seu carro para levar aos seus locais de serviço, mas entre eles aparece um com pistola para colocar a própria pessoa, em vez de matar mesmo a própria pessoa que veio para lhe ajudar. E quantas pessoas estão traumatizadas? Tem pessoas que estão traumatizadas até agora, conheço, que nunca aceita dar bolé a ninguém, porque foi assaltado uma vez, foi ameaçado com pistola, levaram ele a um lugar tão distante, só a graça de Deus é que ele trouxe de volta, levaram-lhe o carro, levaram tudo, só não foi morto, mas foi batido, só não foi morto pela graça de Deus, tem trauma. Assim também a Bíblia diz, nosso Senhor Jesus Cristo diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Eu que amava fazer o bem, quando eu recebo como consequência de fazer o bem uma decepção, o que vai acontecer? Desconfiança. Vai resfriar o meu quê? O amor que eu tenho para com as pessoas. Mas a Bíblia fala para aqueles que são fiéis, não se canse de fazer o bem. Não se cansa de fazer o bem. Faça o bem de forma sábia. Não é fazer o bem de forma tola. A Bíblia nos fala, filho, ser inteligente. Ser sábio, filho meu. Então, nós somos chamados a sermos prudentes. Deus nos chama, diz assim, eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede prudentes. A serpente é tão prudente antes de atacar. Ele analisa o seu arredor. Ele vai se preparando para um ataque surpresa. Ele observa todo a seu redor com prudência antes de atacar a sua presa. Assim, Deus nos manda, o nosso Senhor Jesus Cristo nos manda, filho, seja prudente entre os lobos. Ele está a dizer, seja sábio. Observa tudo ao teu redor, desconfie das pessoas. Ele não está a dizer para você confiar, desconfie, seja sábio. E ele ainda continua, sede simples como as pombas. As pombas, se você ver todo ele no monte, eles a comerem, quando você se aproximar, eles não se atrapalham. Eles não ficam atrapalhados em querer fugir, não. Eles ficam simples. Eles observam. Eles são tão simples mesmo, que quando aparecem, eles não têm medo. Eles não têm medo de ficar atrapalhados como outras aves. Eles são simples mesmo. Começam a observar. Eles são observadores. Quando chega, eles observam a distância. Se essa pessoa vai me pegar ou não, ele foge. Então, somos chamados a serem simples, a sermos prudentes, em outras palavras, a sermos sábios no meio dos lobos. Estamos a viver esta realidade, mas enquanto estamos à espera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos nos preparar e dizer às pessoas, estes sinais são sinais que indicam que o nosso Senhor Jesus Cristo em breve voltará. Qual foi a maior promessa que nós acabamos de ouvir? Quais são os sinais que nós acabamos de acompanhar? Principalmente a Mateus capítulo 24, que acabamos de ler, 2 de Timóteo capítulo 3, que é a realidade dos nossos dias, que nós não podemos retirar. E agora, como Jesus virá?
Este é o problema. Como é que o nosso Senhor Jesus Cristo virá? Será que ele virá de forma espiritual? Será que ele virá e as pessoas não virão? Como será o tipo da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Vamos ouvir. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Vamos ouvir o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós. Primeiro versículo. Certo. Mateus, capítulo 24, versículo 30 a 31. Com certeza. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Amém. Gostaria que repetisse só a leitura, versículo 30. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Amém. Nós acabamos de ouvir que a vinda do Filho do Homem, versículos 30, diz que todas as nações se lamentarão. Por que vão se lamentar? Por que vão chorar? Porque eles virão com seus próprios olhos o rei a quem eles rejeitaram. Hoje nós estamos a pregar, estamos a falar do amor de Jesus, estamos a falar do perdão de Jesus, mas muitos não estão a aceitar e não aceitarão, como aconteceu com o dilúvio, como aconteceu também com a destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Por 120 anos, de acordo com a história, Noé e a sua família pregaram de que o mundo da sua época seria destruído com a água. As mesmas pessoas, da mesma forma que as pessoas daquela época riram, escarneceram a família e próprio Noé, assim também está a acontecer conosco hoje. Estamos a pregar que Jesus Cristo vai voltar. Este mundo será destruído, mas as pessoas olham para nós e dizem, esses estão loucos, eles não sabem o que estão a falar, eles não têm noção, eles não têm cabeça, eles não estudaram nada, por isso eles têm mente curtas. Como têm mente curtas, então eles não entendem nada disso. Eles estão a falar à toa. Este mundo, do jeito que está, do jeito que foi criado, do jeito que vai acontecer. E também existem aqueles, de acordo com o nosso irmão Pedro também profetizou, dizendo que entre nós, aqueles que já estão velhos, também já pregaram isso e nunca viram acontecer nada, também dirão, já eu vim a pregar isso há muito tempo, já viemos ouvir há muito tempo a partir dos nossos avós, isso nunca vai acontecer, até eu já estou velho, isso nunca vai acontecer. E vou morrer talvez, mas isso nunca vai acontecer. Já está escrito. Mas uma realidade é que nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Esta é uma promessa incondicional. Não depende de condição. Não depende de você aceitar ou não. Não depende da minha preparação. Está preparado ou não, Jesus vai voltar. Ele prometeu. Nós acabamos de ver, acabamos de ler que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que ele virá e ele não chegará à terra. Ele vai enviar os seus anjos. Por que ele não chegará à terra? Versículos 31 diz para nós. Ele estará lá nos ares. Por que ele não chegará à terra? Porque a terra estará contaminada ainda com o pecado. Então ele vai enviar os seus anjos para recolher os seus santos. E os seus santos irão ao encontro dele aonde? Nos ares, onde ele estará. Mas todo olho verá. Estamos a perceber? Vamos ouvir como é que todo olho verá. Vamos abrir o que a Bíblia fala para nós, que não seja das minhas palavras, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O que a Bíblia diz para nós? Vamos ler o capítulo 1, verso 7 do Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nesse versículo, vou tirar algumas palavras, vou particularizar.
Ele disse que todo olho verá. Ele não disse alguns, ele não disse muitos olhos. Ele disse todo o olho verá. Ele não especificou dizendo simplesmente, usando o artigo, como se fosse o artigo definido. Ele usou o artigo indefinido. Todo olho verá. Todo. Nós sabemos que é um advérbio de quantidade, mas está a se referir do geral, que fala do geral, sem especificar. Ele fala todo olho verá. Todo olho, todo aquele que estiver vivo, tanto ímpio como o justo, verão a vinda, verão o Filho do Homem voltando com as nuvens. E nosso Senhor Jesus Cristo diz que até mesmo aqueles que o ultrapassaram. Esse é um particular, vamos retirar essa parte, vamos entrar no mundo histórico, de acordo à teologia, disse que essa parte específica, ele está a se referir daqueles, quando Jesus estava a ser julgado, no momento que ele estava a ser julgado, ele disse a todos que estavam presentes, principalmente o sumo sacerdote, Caifás e Anás, o sogro e o genro, principalmente os maiores daquela época que estavam nesse tribunal. Ele disse para eles, olha, vocês que estão aqui a me rejeitar agora, vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens, com a glória do seu Pai. Ele prometeu, exatamente como ele disse, assim vai se cumprir. Por isso que o Apocalipse 1:7 particulariza essa parte de que aqueles que ultrapassaram, que são o quê? Aqueles que sacrificaram, aqueles que crucificaram a Cristo. Haverá uma ressurreição específica para eles. Mas onde é que tiramos isso? Isso é teologia, isso é ciência, isso é história. Isto é história. Você pode encontrar isso na história. Não simplesmente. Isso não se. A história universal, você pode encontrar isso nos historiadores, cientistas não acadêmicos, não religiosos. Você vai encontrar nos seus livros que fala acerca da história de um homem chamado Jesus. Eles contam como um homem que viveu naquela época. Você pode encontrar isso nas suas palavras que ele prometeu antes da sua vinda. Então, nós estamos a dizer, a Bíblia está a falar para nós, todo olho verá, até aqueles que ultrapassaram. Também será um momento específico para eles testemunharem e cumprir as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse para eles. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo no quê? Nas nuvens. Então a Bíblia fala para nós hoje. Jesus voltará. Creia ou não, e todo olho verá. Ele virá assim como ele foi. Onde é que está escrito isso? Anjo de Deus, no momento que nosso Senhor Jesus Cristo estava a transcender, estava aí para o céu, os anjos desceram naquele momento. Enquanto os apóstolos estavam distraídos a contemplar ainda a ida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, dois anjos desceram e falaram para eles, olha, não se preocupem. Este mesmo Jesus a quem vocês estão a ver, com os vossos próprios olhos nus, olhos físicos, indo para o céu, da mesma forma que ele está a ir, e da mesma forma que ele voltará. Assim, exatamente, os vossos olhos estão a contemplar ele indo, assim também vão contemplar ele vindo. Vamos confirmar isso em Atos capítulo 1, versículos 11. Ok. Atos 1:11. E lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Esse versículo narra as palavras do anjo. A Bíblia, nos versículos anteriores, fala de que 2 homens desceram de brancos. Nós chamamos anjos. São anjos que desceram e transmitiram às pessoas que estavam naquele momento, que são os apóstolos que testificaram a ida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu. Eles estavam ansiosos, estavam contemplando ele indo, só que as nuvens já estavam a cobrir a sua aparência,
já não estavam a contemplar. Então estavam ansiosos em querer ver, só que já não estavam lá, já não estavam lá no céu, já estava muito distante. Então, com aquela ansiedade, os anjos descem. Vai falar para eles. O pai enviou, disse, vai falar para eles estão ansiosos. Vai falar para eles, desliga. Assim como eles estão a ver com seus próprios olhos, sem ninguém lhe contar, sem ninguém dizer ao outro, olha, ele está indo, mas cada um com seus próprios olhos está a contemplar Jesus indo, vai falar para eles que ele assim também voltará desta mesma forma, que todo olho verá, sem ninguém dizer ao outro, olha, algo que você não está conseguindo ver, todo olho verá, todo mundo que tiver em vida verá ele voltando. Mas o que vai acontecer, afinal de contas, com os mortos? O que vai acontecer com os mortos e com os vivos fiéis na segunda vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? O que vai acontecer? Vamos abrir 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Amém. Nesse capítulo, e outro capítulo ainda, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, a narração quase é a mesma. Paulo narra da mesma forma, só que em contexto diferente. Um é para um povo diferente, outro é para o povo, mas falando do mesmo assunto. Ok? Um é para os primeiros de Coríntios, um para o povo coríntios e outro para o povo tesalonicense, tesalônicos. Ele fala da mesma forma. As mesmas palavras, só que escreveu em um contexto diferente. Narra da mesma forma. Diz que aqueles que tiverem vida, que estiverem os mortos, vão ressuscitar de acordo com o quê? O soar da trombeta. Essas palavras nós podemos confirmar também em São João, São João capítulo 5, versículo 28, onde nosso Senhor Jesus Cristo fala. Se você estiver ali, pode abrir no momento oportuno, abra isso, resiste e abra. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fala exatamente que todos aqueles que fizeram bem ressuscitarão primeiro. Isso nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, foi da palavra dele. E ainda mesmo em São João capítulo 11, versículo 24, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas mais adiante, ele fala, a Maria responde para ele que nós sabemos, a Marta, nós sabemos que os que morrem hoje vão ressuscitar no tocar da trombeta, quando o Senhor voltar. Estamos a perceber? Então estamos a dizer, a Bíblia está a falar para nós que no momento da sua vinda, aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. A trombeta vai soar, Jesus vai dizer para eles, levantem, eis que já cheguei. E eles vão levantar-se. E o mesmo capítulo, 1 de Coríntios, capítulo 15, em frente ele fala que os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer? O nosso corpo físico mortal será transformado para um corpo imortal. Mas ouça uma coisa que Deus não vai mudar na vida dos santos, será a nossa consciência. Será a tua mente e a minha mente. O nosso caráter, ele não vai mexer nada. A hora de mexer no nosso caráter, na nossa consciência, a hora da mudança, a hora da santificação é hoje. Naquele dia só será simplesmente a transformação do corpo físico. O nosso corpo mortal, para recebermos um corpo imortal. Isto é a transformação que vai decorrer lá. Não é a mudança de pensamento. Isso não é exatamente isso. Porque eu vou reconhecer o irmão William e a irmã Adriana. Eu vou perguntar, onde é que o fulano está nesse momento?
Deus não vai mexer na minha consciência. Por isso as pessoas que morrem hoje, da mesma forma que a pessoa morre, vai ressuscitar também. Um exemplo, quando uma pessoa dorme, por isso somos chamados a dormir com uma consciência livre. Orarmos antes de dormir. Quando você dorme, se você dormir com um pensamento, com uma ansiedade, com um problema, quando você levantar, ao amanhecer, logo que você despertar, o problema surge. Na tua própria consciência, de uma forma natural. O problema surge, a ansiedade que você tinha antes de dormir vai perseguir você, vai surgir no momento. Assim também vai acontecer na ressurreição. A nossa consciência hoje, a nossa mente se está sendo santificada hoje, onde terminou o processo da santificação hoje, e se eu morrer, quando ressuscitar, aquela ansiedade de ser santo, de ser semelhante a Cristo, vai continuar. Por isso, que lá no céu, e na nova terra, o processo será diferente. O processo da santificação, aqui, a escala da santificação, cada um tem o seu nível da santificação. E Deus nos aceita desta forma. Então, é desta forma. Deus vai transformar o nosso corpo físico, não te enganes. De que vai chegar um momento em que Deus vai fazer um milagre, meu caráter será transformado, minha mente será transformada. Não, não te engane, não será assim. O momento da transformação, da santificação é hoje e agora. Aquele momento será simplesmente da mudança dessa pele, desse corpo mortal que morre, que fica doente, que apodrece, para um corpo imortal, que já nunca mais vai provar morte. O corpo simplesmente que será transformado. Isso que a Bíblia está a falar para nós e para você, que está no outro lado. Então vamos ouvir mais. De quantas ressurreições a Bíblia, afinal de contas, fala? Quantas ressurreições? Às vezes alguns falam, não, os ímpios vão ressuscitar primeiro, ou os santos vão ressuscitar primeiro. Vamos ouvir o que a Bíblia, afinal, fala, quantas ressurreições. Vamos ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala em São João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Quantas ressurreições haverá no final? Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Louvado seja o nome de Deus. Todos. Essas são palavras registradas, nós chamamos, para a teologia, é um pouquinho complicado, mas vamos falar como evangelista para o povo. Aqui são palavras que João, são palavras do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que João resistiu através da inspiração do Espírito Santo. Então, essas palavras estão a dizer para nós que haverá quantas ressurreições? 2. Uns para os que fizeram bem, aqueles vão ressuscitar para o bem. E aqueles que o fizeram mal, ressuscitarão para quê? O que o texto diz? Para a condenação eterna. De que lado você está? Nós, eu e você, vamos fazer parte em um desses grupos. Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, não importa o dia, eu farei parte em uma dessas ressurreições. Você fará parte em uma dessas ressurreições. Em que parte você quer fazer? Você quer fazer parte em que ressurreição? Na primeira para o bem ou na segunda para o mal? A escolha é sua. E hoje você tem essa oportunidade de o fazer. Sem nenhuma persuasão, sem ninguém te obrigar. Deus é amor. Mas quando ele voltar, ele não será amor, ele será justiça. Ele será fogo consumidor. Ele vai consumir o que estiver dentro de nós. Ele vai consumir o pecado que estiver dentro de nós. Porque o pecado é como se fosse gasolina diante do fogo. Não permita que o pecado que está dentro de ti te impeça de fazer parte nessa primeira ressurreição para o bem. Hoje é o momento. Hoje é o momento de dizer, Pai, eu quero me preparar para te receber naquele dia. Eu quero estar preparado para a sua vinda. Hoje é o dia da tua decisão. Ai daquele que fazerem parte
da segunda morte, da segunda ressurreição para a morte eterna, de acordo com Apocalipse 20. Ai daquele. Vamos ouvir mais. Daniel também confirma isso. Daniel capítulo 12, versículos 2, confirma isso. Vamos abrir. Certo, vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Vou dar um background do livro de Daniel. O livro de Daniel. Daniel foi um homem de Deus. Ele, quando escreveu isso, ele não estava a falar, ele não estava a pensar no Novo Testamento. Ele não tinha noção da existência do Novo, se existiria Novo Testamento ou não. Ele falou de acordo com o texto que ele observou naquele momento, de acordo com a realidade do Espírito. O Espírito Santo iluminou a ele a escrever desta forma, de acordo com o texto para o povo que vivia na época dele. Ele escreveu para o povo que vivia na época dele. Ele não pensou para Daniel, não pensou para o João, não pensou para os apóstolos, não, nem para Jesus que viria a ser encarnado. Não, ele não pensou nisso. Ele estava a escrever para o povo do seu tempo e para o momento que ele vivia. Ele estava a transmitir às pessoas que estavam lá ao redor dele. Então, este contexto não estava nada a pensar do que combinação com o Apocalipse, não. Quando ele escreveu isso, estava longe do Apocalipse, longe do Novo Testamento, longe do povo que vivia depois dele. Ele não estava pensando nisso. Estava pensando de acordo com a iluminação que ele deu para falar ao povo dele, o tempo dele, no momento dele. Existem relações. Relações, sim. Quem cria essas relações? Quem criou essas relações? É Deus, não é o ser humano. É Deus que criou essas relações. Então, nós acabamos de ouvir homem que viveu muito tempo antes da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, já na época dele, que haverá duas ressurreições. A ressurreição para a morte eterna e a ressurreição para a vida eterna. De que lado você quer fazer parte? Você quer fazer parte da ressurreição para a vida eterna? Esse é o nosso desejo. Mas as nossas ações contrariam os nossos desejos. As nossas ações dizem quem nós somos. Eu não preciso dizer, não preciso alguém me dizer qual é a minha religião. As tuas ações, os teus atos, me diz qual é a tua religião. Me diz qual é o Deus a quem você está a servir. Só pelas tuas ações, pelos teus atos, pelas tuas palavras, sereis justificado e pelas tuas próprias palavras sereis condenado. De que lado você está? Você decidiu seguir a Jesus só simplesmente como uma muleta, como teu salvador pessoal, mas às vezes você o rejeita como teu Senhor? Jesus, quero ser o Senhor da tua vida e também quero ser o teu salvador pessoal. São contextos diferentes. Aceitar Jesus como salvador pessoal, todo mundo quer. Todo mundo sonha. Jesus é meu salvador, Jesus é meu libertador. Ele é, na verdade. Mas quando chega o momento de dizer, deixa eu ser o Senhor da tua vida, deixa eu guiar o teu espaço, deixa orientar as tuas ações, os teus pensamentos, os teus atos, nós o rejeitamos. Dizemos, até aqui, não. Como aquele jovem que dizia amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, mas quando chegou o momento de dizer, deixa eu ser Senhor da tua vida, ele rejeitou, deu costa para Jesus e foi embora. Nós também temos sido assim. Jesus está a vir. Quer ou não, aceitar ou não esta realidade, ele está a vir. Preparado ou não, ele virá. E quando ele virá, diz a palavra de Deus. Em Isaías e Apocalipse diz que aquele dia, quando ele regressar, muitos vão se esconder nas rochas e vão dizer assim, rocha, caia sobre mim, porque eu não quero ver aquele que está a vir. Mas outros vão dizer, com alegria, com todo entusiasmo, vão dizer, ali está o nosso rei, a quem nós esperávamos. De que lado você quer fazer parte? Qual será o cântico? Esse cântico
que os salvos cantarão, está registrado em Isaías capítulo 25, versículos 9. Abra e você verá mesmo. Vamos ouvir o que Isaías fala acerca desse cântico. Isaías, capítulo 5, versículo 9. 25. Capítulo 25, perdão, versículo 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém. Amém. Bem, estamos a perceber. Haverá um cântico, um povo vai cantar, dizendo: louvado seja o nome de Deus, porque nós estávamos à espera, nós tínhamos esperança, nós sofremos, mas agora os nossos olhos podem contemplar a glória, podem contemplar o repouso. O Senhor está a voltar para nos buscar, para nós irmos e vivermos com Ele para sempre. Às vezes, para um rico, você pode até ter muito dinheiro, você não sabe o que é sofrimento, talvez, mas você precisa de uma coisa. Você tem medo da morte, você tem medo de morrer e de abandonar a tua família, de deixar as riquezas. Lá já não haverá morte. Essa é a diferença. Você pode ter tudo, até casas, existem casas banhado, o chão banhado de ouro. Existem casas assim, banhado de ouro. Então não posso dizer que lá no céu haverá ouro, haverá chão de ouro, porque tem pessoas que estão a pisar chão de ouro. Tem pessoas que bebem no copo de ouro. Tem pessoas que banham no chuveiro de ouro. Isso para eles não é novidade. Mas uma coisa que é novidade para eles é a morte. Eles têm medo da morte. Lá já não haverá morte. A morte vai terminar no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E lá viveremos para sempre. Da eternidade à eternidade. E o que Deus preparou está além do alcance da mente humana. Além da vida eterna, de vivermos para sempre, não haverá mais turbulência, não haverá mais ansiedade. Não, esse sentimento de medo já não existe, já não vai existir. A perda dos nossos entes queridos já não vai existir mais. Por isso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala para nós: você que se sente cansado, oprimido, subjugado pela vida, pela circunstância da vida, pela perda da vida, sofrimento. Durante essa semana eu recebi ligação de pessoa que está a sofrer. Ele enviou-me fotos. Enviou-me as fotos. Essa pessoa enviou-me as fotos. Está na Europa. A pele dela está fora do comum. Sofrendo. Ela sofre por muito tempo. Ela disse: eu estou cansado. Isso está a vir da tradição. Eu sou africano, eu sou angolano, mas estou a viver na Europa. Por favor, Gabriel, ore por mim. Por favor, eu estou a sofrer. Talvez a tua pele está boa, mas você tem problemas mentais, tem problema de estresse, tem problema de ansiedade, tem problemas financeiros. Deus está disposto para ajudar você a partir do momento hoje, que se chama hoje. E Ele quer te ajudar para se preparar para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele diz, em São Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, eu amo esse capítulo. Por favor, gostaria que lessem esse capítulo. Ok. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Deus está a falar para nós hoje. O convite para nos prepararmos para aquela vinda é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o teu coração. Diga hoje: Senhor Jesus Cristo, nas tuas mãos entrego a minha vida. Se essa é a tua vontade, nas tuas mãos, Senhor Jesus, entrego a minha vida. Salva-me e liberta-me das ansiedades do meu coração, do medo do meu coração, e me ajuda a me preparar para a tua segunda vinda. Mas antes que o Senhor venha reinar dentro do meu coração como o Senhor e Salvador pessoal da minha vida.
Jesus, antes de ele voltar, ele bate a tua porta. Ele diz, filho, eis que estou à porta do teu coração, eu não posso romper a porta do teu coração. Eu estou a bater, estou fora. Se alguém bate a nossa porta, é porque ele está fora e pretende entrar. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bate a porta hoje. Ele não quer encontrar as pessoas desprevenidas. Ele não quer encontrar as pessoas não preparadas. Ele está a enviar os seus mensageiros para dizer nas pessoas, dizendo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. E como ele está voltando, ele diz para nós hoje, abrir a porta dos nossos corações e deixar com que ele seja, reine em nossas vidas, reine como nosso Salvador pessoal, para nos libertar do mal, para nos libertar das nossas práticas negativas, das nossas ansiedades, daquele pensamento que te traz estresse, daquele pensamento negativo que te leva às ansiedades, daquele pensamento negativo que prejudica a tua saúde mental e física. Jesus está disposto para libertar você do cativeiro, do pecado, do cativeiro de Satanás, das tuas práticas negativas, que você luta com as tuas próprias forças, não consegue abandonar aquele hábito negativo que você tem. Aquele pensamento da perda que você teve de uma pessoa que você tanto amava e não consegue retirar aquele pensamento, porque você vai morrendo também aos poucos, porque não consegue esquecer o que aconteceu. Deus está disposto para libertar você. Deus está disposto para libertar de todas as coisas que nos impedem de termos a paz e a felicidade do momento e nos prepararmos para a sua vinda. Então, abrimos a porta do nosso coração dizendo, Senhor Jesus, venha ser meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida também. Se essa é a tua vontade, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, muito obrigado, Pai, por ter nos dado a entender e a compreendermos de que o Senhor Jesus Cristo voltará pela segunda vez. E todos aqueles que esperam a sua segunda vez, a sua segunda vinda, são chamados de adventistas porque estão à espera do seu segundo advento. O Senhor, como vieste pela primeira vez, e muitos não acreditavam na sua segunda vinda, no seu primeiro advento, mas chegaste, assim também muitos não estão a acreditar hoje. Mas o Senhor voltará. Antes que o Senhor venha, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Rei da Glória, venha reinar em nossos corações, como Senhor da nossa vida e como nosso Salvador pessoal. Rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja feita a vossa vontade, não se faça como nós queremos, mas faça em nós o querer, o realizar e o efetuar segundo a tua vontade em nossas vidas. Te pedimos, em nome de Jesus, seja feita a vossa vontade. Amém. 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 Deus seja louvado. Muito obrigado pelo estudo de hoje, irmão Gabriel. Foi um estudo que todo cristão, não importa qual a doutrina que ele segue, a religião, todos nós aguardamos o segundo advento, para a glória de Deus. E esse estudo foi respondido pela Bíblia. Então, por isso a importância de você sempre acompanhar com a sua Bíblia ao lado. Cada capítulo, cada versículo que o irmão Gabriel vem falando, acompanhe pela sua Bíblia, para você confirmar as palavras dele também. E também teremos no link da descrição o estudo de hoje, para que você possa respondê-lo, assim como os outros. E quem responder todos os estudos que estaremos acompanhando, você terá um brinde aqui do canal Adriana Maia. E se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Coloca aqui nos comentários deste vídeo que nós vamos estar auxiliando a respondê-las, tá bom? E esperamos vocês para o próximo estudo aqui com o Gabriel Estevam. Deus abençoe e até mais. Uma boa semana a todos.